Bom dia, Patrícia. Bom dia, boa noite, né, Patrícia? Boa noite, Claudio Honor e Eliane. Boa noite, Rafael. Boa noite também a Marcileia, Guilherme e Luciano. Sejam todos bem-vindos. Venha, Luísa. Seja bem-vinda, Luísa. Emerson Martins, seja bem-vindo. Olá, Vânia. Boa noite, tudo bem? Anitta e Clarindo, sejam bem-vindos. Adaí, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Adriana Valério. Adriana Alvarenga também, boa noite, seja bem-vinda. Bem-vindo, Alex. Cecília e Reinaldo, boa noite para vocês. Boa noite também, Joana Carneiro. Boa noite, Mariângela. Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Lodinha, seja bem-vinda. Boa noite, Beto Orlando, seja bem-vindo. Seja bem-vindo a esses nossos estudos. Ricardinho e Lúcia, boa noite, sejam bem-vindos também. Bom, vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos a nossa leitura e estudo de hoje. Convido a todos vocês agora, nesse instante, a elevarem o seu pensamento ao nosso Mestre amado e querido Jesus, aos nossos amigos da espiritualidade, aos nossos anjos de guarda em especial, aqueles espíritos que sempre se interessam por nós e que nos auxiliam e, sobretudo, nos auxiliaram a estarmos aqui agora, nesse instante, dedicando um pouco do nosso tempo a ouvir atentamente leituras e estudos edificantes que irão contribuir com o fortalecimento da nossa essência, que é a espiritual, a fim de que, a cada dia, consigamos sobrepor os valores do espírito acima dos valores da matéria. E que essas informações, que esses esclarecimentos, que o conhecimento proporcionado por esta doutrina maravilhosa possa permitir o nosso fortalecimento, sobretudo na fé, no amor, na prática do bem e da caridade para conosco mesmos e para com todos aqueles que estão à nossa volta, estejam eles encarnados ou desencarnados. Muita paz a todos vocês, queridos companheiros, querida família, e que Jesus os abençoe, abençoe o seu lar, o lar da sua família, dos seus amigos, o lar daqueles que se consideram seus inimigos. Enfim, que Jesus esteja presente em todos os corações. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado, e é um prazer imenso poder estar aqui compartilhando com vocês essa leitura e estudo. Boa noite, aqui é o nosso querido Flávio, espero que já esteja bem, Flávio, Eliane Mateus, Arcélia, sejam todos, como sempre, são muito bem-vindos. Gente, hoje, sexta-feira, é dia de nós darmos sequência à leitura, estudo do Livro dos Médiuns.
Especificamente, nós estamos vendo e estudando no capítulo 14 dos médiuns. E como vocês devem se lembrar, sobretudo aqueles que estavam conosco aqui no nosso último encontro, nós vamos de novo nos ater exatamente àquelas informações que Kardec nos traz especificamente neste capítulo. Por quê? Porque depois Kardec vai aprofundar, sobretudo naquelas características que envolvem modalidades de cada uma das mediunidades, como por exemplo, a questão dos médiuns mecânicos, dos médiuns semimecânicos e dos médiuns intuitivos. A partir do próximo capítulo, onde Kardec vai se dedicar exclusivamente ao estudo dos médiuns psicógrafos. Por quê? Porque a psicografia era exatamente a mediunidade que naquela oportunidade estava servindo para a espiritualidade, para trazer a nós todas estas informações. Tá? Então, o principal é exatamente isso. Então, agora nesse capítulo 14, Kardec basicamente vai citar aqui algumas faculdades mediúnicas, algumas características, basicamente o conceito de cada uma delas, e aí depois nós vamos estudar especificamente essas modalidades e que com certeza irá facilitar o nosso entendimento. Por isso, eu não vou aqui aprofundar sobre cada uma dessas faculdades mediúnicas. Não, a gente vai se ater mais à leitura do livro dos médiuns. Por quê? Porque num curso mediúnico, com certeza nós temos muito material para aprofundarmos. Como nós dissemos, inclusive, no início deste capítulo, quando nós estávamos estudando ali o capítulo 1 do livro Missionários da Luz, sobre os psicógrafos, nós deixamos de alguma forma transparecer, ou nós trouxemos para as mediunidades de uma forma geral aquelas informações que a espiritualidade nos traz. Por exemplo, a preparação de todos os médiuns para um trabalho mediúnico. E que nós deveríamos buscar uma preparação para a nossa vida, para o nosso dia a dia, em todas as circunstâncias. Então, se nós temos uma equipe espiritual que cuida de nós, enquanto nós estamos ali acordando e principalmente nos protegendo durante todo o dia, para nós chegarmos inteiros e preparados para a reunião, se nós temos também uma outra equipe que está ali no momento da reunião, das interferências ou das influências diretas dos espíritos, a cuidar sobretudo da nossa saúde psíquica, se nós temos o nosso próprio anjo da guarda que não cessa de interceder e de seguir conosco nessa trajetória, nessa caminhada, nós também teremos a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade a gente vai ver mais adiante, sobretudo naqueles capítulos referentes ao papel do médium na comunicação. Então, é interessante nós, depois dos momentos oportunos, aprofundarmos um pouquinho, mas fiquemos aqui mais nessas leituras, e essas leituras com certeza já são mais do que suficientes para nós aprofundarmos e, por que não, entendermos e bem sobre mediunidade. Nós terminamos a aula passada, vamos dizer aula, né? Mas uma leitura e estudo na nossa sexta-feira próxima passada, falando exatamente daquelas pessoas ou daquelas características das pessoas que porventura deixam de trabalhar com a sua sensibilidade, com este sexto sentido ou com a sua mediunidade, independentemente da religião que professam. Por quê? Porque médiuns, como Kardec disse, somos todos nós. Se todos nós somos médiuns, todos nós temos que trabalhar com a nossa faculdade mediúnica. Lógico que não há doutrina melhor do que a doutrina espírita para explicar e, por que não, explicitar o que vem a ser a mediunidade e como nós podemos e devemos trabalhar com ela. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Mas, o que nós estávamos querendo dizer? Que se nós nos dedicarmos a este trabalho, sobretudo ao trabalho da prática do bem e da caridade, nós sermos um pouco mais cordatos com as pessoas, um pouco mais educados, saber e aprender a ouvir o que os outros estão dizendo, nós teremos uma chance enorme de
independentemente de religião e de preparo, de trabalhar com a nossa sensibilidade. Porque nós falamos de predisposição orgânica, nós falamos de determinadas partes do nosso corpo que estão mais predispostos a manter este contato com o mundo espiritual e retransmitir essa mensagem para o mundo físico. E automaticamente nós demandamos uma certa quantidade ou uma qualidade diferente de energia, de fluidos, de vibrações. E essas vibrações, esses fluidos, eles não podem ficar paralisados dentro do nosso corpo, porque com certeza eles vão trazer algum fator complicador, inclusive na nossa própria saúde física. Citamos exemplos de pessoas que estão internadas, reclusas em hospitais psiquiátricos, que estão com praticamente os seus dias contados. Poucos são os hospitais psiquiátricos que ainda mantêm internados pacientes, mas nós ainda os temos. Mas sobretudo no passado, imaginem, há poucos anos atrás, muitas pessoas que estavam em hospitais psiquiátricos, ali estavam por quê? Porque enxergavam o mundo espiritual à sua volta, não tinham a compreensão desse mundo e eram taxadas como loucas. Muitas pessoas tinham a sensibilidade, não sabiam que a tinham, e automaticamente, quando passava para os outros não conseguiam interpretar aquilo que estavam vendo, aquilo que estavam percebendo, aquilo que estavam sentindo. Não conseguir trabalhar com estes fluidos pode gerar, sim, determinados fatores complicadores exatamente na saúde das pessoas. Vamos ter e encontrar médiuns que, sentindo determinadas coisas no corpo físico, chega lá diante de um médico, ele não vai conseguir descobrir o que a pessoa tem, qual é o problema do seu organismo físico. Por quê? Porque o problema está na sua estrutura como um todo e, sobretudo, ali, como se trata de questões psicossomáticas, com o trabalho da faculdade mediúnica propriamente dito. Então, o nosso corpo, ele é uma máquina e a gente tem que aprender a trabalhar com esses fluidos, assim como acontece com o automóvel, que nós também utilizamos como analogia. Seja ali a bateria, se ela ficar parada, quando você precisar dela, pode ter certeza que ela não vai funcionar. O próprio óleo, a gente está falando de fluido, o óleo que você coloca ali no motor, quanto mais você usa, mais ele vai ter condições de ficar ali, manter aquela viscosidade e trabalhar. Se você ficar com o carro parado, o próprio fluido, o próprio óleo, ele vai gerar problema. Então, o nosso corpo é assim, a gente só precisa aprender. Veja como Deus e a espiritualidade são perfeitos neste processo de constituição de tudo aquilo que existe, inclusive do nosso próprio corpo. Ele proporcionou a nós uma máquina que, através da prática do bem e da caridade, se mantivesse em equilíbrio, em harmonia e num perfeito funcionamento. É uma pena que nós desconhecemos, infelizmente, por completo, essa possibilidade, essa capacidade. Muitos de nós desconhecemos como trabalhar com a própria faculdade mediúnica, inclusive longe de casas espíritas. Porque esta é a finalidade. E, sobretudo, o aumento dos médios intuitivos, que nós veremos mais adiante, tende exatamente a levar a humanidade a trabalhar com essa sensibilidade, sobretudo fora dos locais, dos centros espíritas. Não estou falando daquelas faculdades mediúnicas mais ostensivas, mas com a faculdade mediúnica de uma forma geral. E o conhecimento é que nos proporcionará, acima de tudo, essas condições para buscar a nossa própria evolução e a evolução dos outros que estão à nossa volta. A mediunidade é uma ferramenta de aperfeiçoamento do espírito. Na sequência desse capítulo 14, a gente viu os médiuns de efeitos físicos e nós paramos exatamente nesse ponto. Médiuns sensitivos ou impressionáveis. Kardec coloca esse título para explicar determinadas pessoas que sentem o mundo espiritual à sua volta. Quando eu falo sentem um mundo espiritual, porque não é exclusivamente espíritos. Muitas das vezes nós sentimos fluidos, nós sentimos energias diferentes que pertencem aos espíritos. Às vezes nem é o espírito propriamente dito que está ali próximo a nós. Inclusive, uma das modalidades, ou melhor, um dos estudos que se faz dentro dos cursos mediúnicos, e que eu acho muito interessante, é o método das 5 fases, que o professor Edgar Armond criou lá no estado de São Paulo, que é muito interessante.
a parte da percepção dos fluidos, da aproximação, do contato, do envolvimento e da manifestação propriamente dita. Ou seja, antes da manifestação existem 4 outras fases no transe mediúnico, e muitas das vezes a percepção dos fluidos, muitas das vezes, não sempre, a percepção dos fluidos, ela chega antes de qualquer espírito se aproximar. E nós temos essa capacidade de sentir e de perceber. E o ideal é que o médium sinta e perceba, até para ele saber, opa, o que está acontecendo? Estão precisando de mim? Estão precisando de uma oração? Estão precisando dos meus fluidos? Então eu preciso me proteger, eu preciso me preparar. Por quê? Porque a depender do tipo de espírito que se aproximará, ele vai influenciar em mim, ele vai influenciar na minha vida. E como é que eu vou lidar com essa influência? Como a gente vai estudar também mais adiante no Livro dos Espíritos, a questão 459. Sofremos influências direto. E é exatamente isso que Kardec fala. Muitos de nós não sentimos, não percebemos estes fluidos, não percebemos essa aproximação, nós não percebemos. Não percebemos por quê? Porque nós não nos educamos para perceber. Mas todos nós temos essa possibilidade, todos nós temos essa sensibilidade. É aqui que Kardec coloca que se todos nós somos médiuns, todos nós podemos sentir e perceber o mundo espiritual à nossa volta. Agora, a gente precisa desenvolver o hábito. E quando eu falo desenvolver o hábito, não é desenvolver uma neurose. Não, desenvolver o hábito. O hábito, ele parte apenas e tão somente do autoconhecimento, do conhecimento de você mesmo. Opa, eu estou sentindo alguma coisa, mas isso é de mim? Não, isso não é de mim. Por quê? Porque eu estou bem, eu estou assim, eu estou assado, tomei meus medicamentos, está tudo certinho. Então, se eu estou sentindo, será que é alguém que está se aproximando, alguém que está precisando de alguma coisa, encarnado ou desencarnado? Então, com o autoconhecimento, a gente vai desenvolvendo este hábito e vamos desenvolvendo aquilo que nós estamos chamando de o sexto sentido, ou esta sensibilidade, ou esta mediunidade. Então, o que Kardec fala dos médiuns sensitivos e impressionáveis são exatamente todos nós que temos condição e capacidade de perceber. Olha, prestem atenção no seu dia a dia. Em determinados momentos, nós temos uma mudança, e às vezes uma mudança brusca de humor. Qual é o motivo dessa mudança de humor? É exclusivamente nós? Foi alguma coisa que aconteceu e que nós mudamos? Tudo bem, isso é normal e natural. Porque nós somos seres ainda falíveis, nós não somos ou não estamos na ordem dos espíritos puros. Tá? Então, nós temos sim essa questão, essa capacidade de mudar de humor, né? Como o Paulo Itter disse para nós há pouco tempo atrás, né? A gente sempre fala isso, eu sou muito bonzinho, mas não pisa no meu calo, não. E para pisar no nosso calo não precisa de muita coisa. Se alguém falou algo que a gente interpreta de uma forma diferente, a gente já muda de humor. Tudo bem, mas aí faz parte da própria pessoa. Mas vocês já pararam para perceber, para prestar atenção? E às vezes nós estamos tão bem, estamos tão tranquilos e ocorre uma mudança repentina. Às vezes começa no nosso pensamento, um pensamento que começa a nos incomodar. Será que aquilo é realmente de nós próprios, da nossa própria memória? Será que fomos nós que desencadeamos aquilo? Ou foi algum tipo de influência? É aí que eu preciso prestar atenção, é aí que eu preciso me conhecer, é aí que eu preciso perceber o que acontece à minha volta. Sobretudo para que eu não venha ferir outras pessoas com esse meu comportamento inadequado. Que eu não venha ferir e a desequilibrar a minha própria estrutura. E eu falo estrutura por quê? Porque nós somos espírito que possuímos um corpo espiritual que também é movido pelas suas próprias vibrações, e nós temos um corpo físico, ou seja, somos 3 em 1. Então nós precisamos tomar esse cuidado para também nós não nos desequilibrarmos. Daí essa sensibilidade que nós possuímos e que Kardec chama atenção nesse ponto. Ele vai dizer também dos médiuns audientes. O que seriam os médiuns audientes? São aqueles médiuns que ouvem a voz dos espíritos. Bom, 3 pontos principais aqui que a gente pode falar neste item. Primeiro, nós não vamos confundir com a pneumatofonia, que é a voz direta. Tá? Por quê?
Porque se há um fenômeno, e aí nós estamos falando de efeito físico, de utilizar essa espiritualidade de fluidos ou de médiuns preparados para emitir uma voz, nós não somos médiuns audientes. Por quê? Porque essa voz está audível para todas as pessoas. Tá? Como, por exemplo, eu vou só citar aqui, não vamos entrar em detalhes, ao fenômeno que foi atribuído a Jesus e a João Batista naquele momento do batismo de Jesus, que veio uma voz do céu e disse: este é o meu filho bem amado. Então, se foi um fenômeno de voz direta, todas as pessoas, não foram só os médiuns audientes que ouviram, todos ouviram. Por quê? Porque foi algo exatamente que foi externado para o mundo físico. Tá? Então esse é o primeiro aspecto, não é questão de médium audiente. Mas nós temos o médium audiente em duas modalidades. Nós temos aquele médium audiente que ele ouve como se fosse uma voz interna. E aí, é claro, fica até fácil dele perceber. Ouve uma voz interna falando com ele ou chamando. É só interna. Tá? Essa é uma modalidade de médium audiente. Tá? Quem está falando, quem está... Começou, vocês ouviram? Fiquem alertas. E não tem problema, podem entabular conversação, como nós vimos aqui em outros itens. Os espíritos não podem nos prejudicar, eles não podem nos fazer mal. Lógico que nós é quem temos que controlar a nossa própria vida. E se há alguém ali se aproximando de nós por algum motivo, a gente precisa descobrir qual é este motivo. Se alguém quer conversar conosco, por que não conversar com a pessoa? Não vamos ser mal educados. Tá? Então, lógico, isso são médiuns audientes. E também não é uma quantidade muito grande de médiuns que detêm esta faculdade mediúnica. Tá? Se bem que, abrindo um parênteses, nos estudos mediúnicos que a gente tem feito nos últimos anos, nós temos percebido um aumento do número dessas faculdades que nós chamamos de lucidez, vidência, audiência, tá? Por quê? Porque, querendo ou não, nós estamos passando por um processo evolutivo, nós estamos depurando o nosso próprio corpo físico, e com o passar do tempo a gente vai estar mais próximos dos espíritos do que nós imaginamos. Então, é um processo de depuração normal e natural, e a nossa predisposição orgânica, ela também vai passando por esse processo evolutivo, ela vai progredindo, ela vai evoluindo, tá? Mas, então nós temos um médium audiente que ouve a voz interna, e nós temos um médium audiente que ouve a voz externa. E segundo eles é facilmente perceptível. Opa, alguém me chamou. Você até vira para o lado, opa, quem foi que me chamou? Mas aí olha, não acha e não encontra ninguém. E aí costuma falar, não, isso é coisa da minha cabeça ou eu estou ficando doido. Não, se você tem essa sensibilidade, apure-a, crie o hábito. Opa, alguém me chamou? Quem foi que me chamou? Converse. Por quê? Porque isso pode e muito te auxiliar. É lógico que se você não tem conhecimento, procure alguma pessoa, procure uma casa espírita que possa te esclarecer. Olha, eu estou ouvindo vozes. E aí, a partir daí, você vai buscando informações de como lidar com essa situação, de como passar por um treinamento para educar essa sensibilidade. Tudo bem, mas não fuja desta sensibilidade, não fuja dessa capacidade que você tem. Por quê? Porque se foi lhe dado, é algo natural para você, e você deve lidar com naturalidade, e lidando com naturalidade, você estará auxiliando a você mesmo, e você estará auxiliando ao outro. Então, essas duas modalidades, aquele que ouve a voz interna, e aquele que ouve uma voz externa. Depois, mais adiante, quando a gente estiver estudando os capítulos relacionados com a obsessão, vocês vão ver como é que é importante e interessante nós nos entregarmos a determinados fenômenos para nós resolvermos também problemas específicos que infelizmente nos assolam nesta existência. Então, não adianta nós querermos fugir, nós precisaremos aprender a lidar
com determinadas situações. E pode ser que, aquilo também que nós falamos no nosso encontro passado, são determinadas faculdades mediúnicas que aparecem apenas para nos despertar quanto a alguma coisa. Não significa que dali para frente nós vamos ouvir todos os espíritos. Não, às vezes não. Às vezes é só aquela oportunidade de chamar a sua atenção para depois que você se voltar a estes valores outros, ela lhe abandona. Tá? Então a gente só precisa o quê? Abrir os nossos olhos e despertar para algo além desta vida física que nós estamos vivendo. Isso vai nos ajudar a desapegarmos. Depois, nós temos os médiuns falantes. E os médiuns falantes, ou aquilo que nós chamamos de mediunidade de psicofonia, também é uma faculdade interessante e, sobretudo, é uma das faculdades que nós podemos dizer, na atualidade, que mais vem sendo utilizada pela própria espiritualidade para os processos de comunicação, sobretudo em casas espíritas. Médiuns falantes tem aqueles que chegam inclusive a mudar a tonalidade da sua voz. Médiuns falantes, nós temos aqueles que não chegam a mudar, sabem o que estão falando, mas eles têm certeza que tem alguém falando por eles. Assim como nós temos aqueles que têm uma dificuldade imensa de falar, de transmitir a sua mensagem. De novo, nós vamos ver maiores detalhes sobre isso mais adiante, quando Kardec dedica no capítulo sobre os psicógrafos a falar sobre os médiuns mecânicos, semimecânicos e intuitivos. Estou apenas citando por quê? Porque também nessa faculdade nós precisamos ficar alertas. Médiuns é intermediário. E muitas das vezes nós os somos médiuns falantes sem essa percepção. Às vezes nós nem queríamos falar determinadas coisas e de repente sai. Aí até a gente fala, poxa, desculpa, eu não queria dizer isso. Às vezes ela não queria mesmo. Às vezes aquilo foi dito sob determinada influência. Às vezes alguém quis dizer aquilo para ela e acabou dizendo. Aí agora eu já vou até abrir um parênteses. Cuidado, não estou querendo também dizer para vocês que tudo que acontece é culpa dos espíritos. Não é isso, por favor. Tá? Só que como o nosso tema é mediunidade, eu preciso despertá-los, e a leitura do livro dos médiuns faz isso. Há necessidade de despertarmos para este autoconhecimento, para nós sabermos, opa, foi eu mesmo que disse isso? Ou não? Quem foi que disse? Né? No estudo de ontem aqui, também lembrando, o próprio Paulo também colocou nos seus comentários, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Opa, mas assim, o meu coração não estava com isso. Eu não tinha essa intenção, eu não queria falar isso. Ah, mas saiu. Saiu. Quem que foi o principal responsável por isso? Será que você não foi apenas um intermediário? Você não foi um instrumento? Então, médiuns falantes também os há. Nesses médiuns, os espíritos, como conhecem um pouquinho dessa capacidade, eles utilizam os órgãos da fala do intermediário para transmitir a sua mensagem, seja a mensagem qual for. Uma mensagem boa, uma mensagem não tão boa, né? Nós já falamos das mensagens, as mensagens sérias, as instrutivas, aquelas zombeteiras, pseudo-sábias, né? Vindo de espíritos pseudo-sábios, tá? Então os médiuns falantes são aqueles que emprestam o órgão da fala exatamente para que os espíritos transmitam a sua mensagem. E aí depois a gente vai identificar essas modalidades. E sobretudo, esses médiuns falantes, nós encontramos nas casas espíritas muita dificuldade com esses médiuns na modalidade intuitiva. Por quê? Porque eles falam, não, mas isso aqui é tudo coisa da minha cabeça. Eu queria ser um médium psicofônico, mas mecânico. Eu queria apagar e dormir, o espírito vem, fala por mim e pronto. Gente, está desaparecendo essas faculdades onde não há quase nenhuma ou muito pouca responsabilidade do médium. Se nós estamos utilizando a mediunidade como ferramentas evolutivas,
Quanto mais consciência você tiver, mais você vai avançar do ponto de vista moral. Então, a tendência é exatamente diminuir ou acabar com essa modalidade. Ah, eu nem vi o que foi que eu falei. E mesmo assim, isso não isenta o médium de preparação. Isso não isenta o médium de buscar melhorar-se moralmente. Não isenta. Mas o que eu quero dizer é que os médiuns ficam muito à vontade quando a faculdade é nesse sentido. E ficam um pouco à vontade, muitas das vezes receosos ou medrosos, e não dão passividade às mensagens, porque falar isso é coisa da minha cabeça. Sim, mas quem colocou na sua cabeça? Por isso demanda também treinamento, demanda conhecimento. Falar de mediunidade é isso. Nós estamos falando de alguma coisa que vem lá de dentro, que nós estamos falando de coisas espirituais, não estamos falando de coisas materiais. Tá? Então é realmente um pouquinho delicado estes tópicos. Depois, Kardec vai falar para nós dos médiuns videntes. Sim, vidência, outra faculdade mediúnica interessantíssima. E essa Kardec também escreveu bastante sobre ela, porque naquela época ele teve a oportunidade de ser auxiliado, podemos assim dizer, por muitos médiuns videntes. Esta é uma das modalidades da lucidez, que com o passar do tempo, o nosso contato com os espíritos vai ser algo tão natural que a gente vai poder vê-los. Nós não vamos precisar de médiuns específicos, nós vamos desenvolver essa capacidade, assim como desenvolver uma capacidade da dupla vista, que era uma faculdade mediúnica, se podemos assim dizer, que Jesus tinha. Se podemos dizer por quê? Porque o próprio Kardec vai falar, e a gente vai conversar sobre isso lá no livro A Gênese. Kardec fala, Jesus era médium só se ele fosse um médium de Deus, porque Jesus não precisaria de intermediários, ou melhor, ele não precisaria ser intermediário de ninguém para repassar, porque ele tinha conhecimento e tinha uma conexão direta com o Pai, então não tinha necessidade dele ser intermediário. E utilizando a palavra médios como intermediários, nós precisamos entender Jesus de uma forma bem diferente. Mas o próprio Kardec coloca a característica da dupla vista aqui como uma modalidade de vidência. É só para vocês saberem, vidência é essa capacidade que nós temos de enxergar o mundo espiritual. E a gente enxerga o mundo espiritual de diversas formas diferentes. Nós podemos enxergar o mundo espiritual através do estado sonambúlico ou através do sono, principalmente com os sonhos. Mas aí a gente já está misturando um pouquinho a mediunidade dos sonhos, que é exatamente aquela capacidade de nós lembrarmos daquilo que acontece conosco nesse momento de desprendimento. Então a gente não vai tratar muito dela. Nós vamos falar da faculdade no estado sonambúlico, mas um pouquinho diferente daquela pessoa, daquele médium que, como um sonâmbulo, tá? Então ele está ali como um sonâmbulo. Todo mundo sabe o que é sonâmbulo. E aí ele começa a descrever o mundo espiritual à sua volta. Ele está vendo. Por quê? Mesmo com os olhos fechados. Porque o que vê, ou quem vê, não é o corpo. Quem vê é a alma. O espírito é que enxerga. Na faculdade de vidência é assim. Então, nesse tópico, Kardec vai chamar a nossa atenção para isso. Tem espíritos que têm essa vidência no estado normal. Conheço pessoas que estão conversando com você e de repente já falam, ó, tem não sei o que aí contigo, do seu lado, falando isso, tá querendo dizer aquilo, tá? Tem pessoas que têm sim, que a gente até fala, uma clarividência fantástica. Kardec utilizou-se muitas dessas pessoas lá nos seus trabalhos mediúnicos para trazer a codificação para nós. Muitos fatos eram confirmados exatamente por esses médiums. Kardec, inclusive, nesse tópico, ele vai contar ali, acho que uns 2 ou 3 casos de peças de teatro que ele foi para assistir, e ele sentou junto com o médium vidente, e o médium vidente foi descrevendo para ele tudo que estava acontecendo ali. E depois ele teve a oportunidade de evocar o espírito e perguntar, opa, como é que é? Como é que foi aquilo? O que é isso? Tá. Então, Kardec utilizou-se muito desses médiums. E médium chegava e descrevia coisas que os outros não viam. Médios que Kardec citou aqui, que descreveram companhias que estavam junto com pessoas, a pessoa até achou que era o seu marido, mas de repente falou, não é, e descreveu uma mulher, quando foi ver, essa era a minha avó.
Então, assim, a pessoa não conhecia o médium vidente, não conhecia a família daquela pessoa. Então, ele não poderia estar imaginando coisa. Ele estava realmente vendo e relatou aquilo que ele via. Veja como que Kardec conseguiu trabalhar com vários médiums e várias modalidades de mediunidade, vários tipos, exatamente para quê? Para que através da observação ele trouxesse para nós essa doutrina maravilhosa. Não foi algo assim aleatório que Kardec resolveu escrever, opa, vamos escrever isso aqui, lançar esse livro, e aí depois a gente pega, né, um pouquinho, porque nós vamos vender bastante e tal, a gente pega o dinheiro, aplica em obras de caridade. Não, não foi isso. Tinha uma missão, tinha algo por trás. Mediunidade tem algo por trás. E vocês podem ter certeza disso. Não é nada relacionado com a própria matéria, é com a evolução do espírito. A sua capacidade de perceber o mundo espiritual à sua volta, trazer as informações desse mundo para que ele possa aplicar na sua própria existência. E, sobretudo, deixar que o espírito ou os valores espirituais prevaleçam sobre os valores materiais. Não é a escala evolutiva, não é essa? Nós não vimos aí ontem a segunda ordem, onde predomina o espírito sobre a matéria? Pois é, faculdade mediúnica é para isso, sobretudo. A responsabilidade de todos nós que somos médiuns é grande, porque nós estamos cuidando da nossa própria felicidade. É uma pena que nem todos conseguem ver e enxergar desta forma. Então, nós temos esses médiuns videntes que Kardec coloca. Nós temos a vidência daqueles que, por exemplo, vão enxergar somente aquilo que eles querem, ou os espíritos que estão ali chegando. Assim como não vão ter médium videntes que vai enxergar tudo que está à sua volta. Eles não vão se limitar a enxergar apenas e tão somente um espírito. Eles enxergam tudo e enxergam todos. Nesse exemplo do teatro que Kardec falou, um médium vidente que estava ali do seu lado, e ele enxergava inclusive nas cadeiras vazias do teatro, cheia, lotada de espíritos desencarnados. Então, o médium vidente pode perceber isso. Assim como nós temos, Kardec não traz, mas temos algumas outras classificações de vidência. Aquele médium, por exemplo, que tem a capacidade de ver e enxergar à distância. Segundo informações, né, de alguns estudiosos, é como se formasse um tubo, a espécie de um telescópio. E a pessoa mantém a sua visão lá naquele local e enxerga o que está acontecendo lá naquele local. Ela não se limita a enxergar só o que está acontecendo aqui, não. Então nós temos também essa possibilidade de enxergar aquilo que está acontecendo em outro lugar e em outro lugar distante. Nós sabemos como que isso pode acontecer. Exatamente através do fluido primitivo, do fluido cósmico, que com certeza explica uma série de fenômenos. Então, gente, a mediunidade da vidência, ela exatamente se resume a isso, de você ver o mundo espiritual à sua volta, tá? Depois, próxima faculdade que o Kardec vai trazer são os médiuns sonambúlicos. Inclusive faltam 3 faculdades mediúnicas, nós não vamos conseguir falar de todas, mas não tem problema não, a gente segue no nosso próximo encontro. Os médiuns sonambúlicos são exatamente aqueles que, neste período de repouso ou sono, dorme e de repente levanta, como um sonâmbulo, que eu falei aqui, todo mundo deve saber o que é um sonâmbulo. Ele levanta, e naquele momento ocorre a manifestação, principalmente a manifestação do próprio espírito do médium. Tá? Mas aí vocês vão dizer, mas Edson, como que isso é capaz? E que diferença que existe? Eu, particularmente, quando vou fazer alguma exposição durante as sessões de psicografia, que às vezes é comum, enquanto o médium vai psicografando, a gente tem a oportunidade de conversar e esclarecer as pessoas, eu gosto de falar muito isso. Gente, quando nós estamos libertos do corpo, há aquele fenômeno que nós chamamos de expansão da consciência. O nosso corpo, ele limita a nossa consciência. Tá? Quando nós desprendemos
há essa expansão. E havendo essa expansão, nós temos acesso a outras informações que estão no nosso próprio cérebro. Mas aí vamos dizer, no nosso cérebro espiritual, ou que estão impregnadas no nosso corpo espiritual, que o corpo de carne, de uma certa forma, ele vai limitar. A encarnação é para isso. Por isso que existe o esquecimento do passado. Por quê? Porque o corpo de carne ele faz essa limitação para nós não sermos influenciados pelo nosso próprio passado. Então os médiuns sonambúlicos são aqueles que o próprio espírito vai se comunicar. Mas como eles estão nesse estado de expansão da consciência, eles têm capacidade de fazer e de informar e de trazer coisas diferentes. Eu vou até retomar desse ponto no próximo encontro, mas só para a gente fechar, Kardec vai citar o exemplo de uma pessoa que, como sonâmbulo, atendia os outros, tá? Pessoas doentes, chegava lá, ele chegava e diagnosticava, o seu problema é esse. Ele sabia, ele falava e ele explicava. E até um dos exemplos curiosos que ele tem é que a pessoa falava, mas na hora de dar o remédio, ela não sabia. E aí falaram, peraí, você poderia passar o remédio agora? Ah não, agora eu não posso passar o remédio, por quê? Porque o espírito do doutor não está aqui. Então ela conseguia diagnosticar, mas ela era sempre auxiliada por um outro espírito que passava a receita. E naquela oportunidade o espírito não estava ali, então ela não poderia passar a receita. Olha para vocês verem que interessante, como que é o trabalho da espiritualidade. Se ele soubesse, ele falaria, não, você vai fazer assim, assim, assado, vai tomar esse e esse medicamento. Mas ele não sabia. E veja como que ele foi sincero, não, tá, o médico não está aqui, então eu não tenho condições. Aí depois ele pode te passar. Então, para vocês verem, essas faculdades são realmente fantásticas, essas que Kardec cita sobretudo, tá? A gente retoma nesse ponto no nosso próximo encontro, na próxima sexta-feira. Já vou deixar marcadinho aqui, a partir dos médiuns sonambúlicos, para a gente já fazer a recordação e dar sequência nas outras três. Mediunidade curadora, inclusive, na semana passada alguém me perguntou sobre esses médiuns curadores, inclusive se confundem com de efeitos físicos. A gente vai tocar nesse ponto no nosso próximo encontro. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo carinho, pela participação e principalmente pelas essas vibrações fantásticas e maravilhosas nesses instantes. Muita paz a todos, tenham um excelente final de semana e na próxima segunda-feira estaremos aqui. Na segunda, vocês sabem, é dia de nós darmos sequência à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado.